A constância te leva onde a intensidade não sustenta. Com essa frase eu vou iniciar aqui uma série de entrevistas agora do Saúde Business com profissionais que fazem um diferencial para aqueles que fazem a medicina, fazem a odontologia, a nutrição, todos os profissionais de saúde que a gente vem batendo muito, vem falando muito, que precisam ter ao seu redor bons profissionais, bons especialistas que vão trazer para eles realmente qualidade como gestores, como donos de clínicas, né? Até mesmo iniciando suas carreiras. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Daniel, ele que é de Areia, mas mora aqui já há um tempo aqui na Paraíba também. Tem um trabalho brilhante, sempre voltado ao marketing, trabalhou em grandes empresas do setor de varejo e hoje toca uma brilhante empresa, né, junto com a Jéssica, que é sua sócia, que chama-se K2X, uma empresa especializada em marketing, em rede social, não só para profissionais de saúde, como um todo, eles fazem um trabalho bem interessante, mas principalmente hoje a gente fala muito sobre profissionais de saúde. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, Luiz, pelo convite, né? Muito inesperado, né? Foi mais tampos. É isso aí. E vamos aí tocar essa conversa aqui. Eu espero que vai ser muito. Mas é isso aí, Daniel. Você falou aí sobre um pouco inesperado, porque, mas assim, pô, o empreendedor, ele é movido Tem que estar preparado sempre, né? a imprevistos. Se você não está realmente com essa garra, né, de você mudar diariamente, todo momento estar sempre preparado para o que vier. Só para exemplificar para vocês o que aconteceu, hoje nós iríamos gravar, né, com outro colega, né, um outro profissional, mas teve um problema, né, de saúde e ele estava aqui, né, eu faço esse podcast aqui nesse brilhante local que é o escritório da Realice, que também serve como cenário, né, para os podcasts que são gravados. Eu disse, Daniel, vamos gravar contigo também, porque você é um profissional que traz referenciais também, profissional de saúde. Então vamos gravar aqui, peguei meio que supetão, e aí vai gravar, vai falar aqui justamente um pouco de improviso, mas que eu acho que é o principal ponto aí, como eu te falei, né? O profissional hoje, principalmente no marketing, ele tem que ter muito improviso, né? Na frente das câmeras, né? A desenvoltura dele nem sempre tem como seguir roteiros. Como é que você encara isso aí? Mas mesmo que ele não consiga seguir o roteiro, mas ele pode ser bem dirigido. Sim, é isso aí. Mas sempre tem que ter alguém por trás das câmeras, sei lá, atrás. E aí, A equipe que está por tarde produzindo conteúdo, seja ela uma produção simples, uma rede social, produção no institucional para uma clínica, para um hospital no Coca, quem está dirigindo isso aí é essencial para o sucesso e para o resultado final do produto. Caso um vídeo, seja o que for, né? legal. Daniel, antes é que a gente iniciou, né, o papo, e vocês já sentiram um pouco como é que vai ser, mas eu queria conhecer um pouco do Daniel, né? Eu sei que o Daniel é pai, o Daniel, como eu falei, veio de Areia, né, do interior. Como é que você veio morar aqui, onde você trabalhou, como é que você realmente enveredou aí para o marketing? Cara, eu sou aqui do Brás Paraibano, né, na cidade da Cachaça, né? Do Frio também, que é bem conhecido, né, pá, diferente do clima, né, do Nordeste, que é areia, aquela região toda ali. Tá, Eu vim parar aqui em João Pessoa em 2000, ano 2000, ser mais específico. Esse ano agora, finalzinho do ano, faz 25 anos que eu moro aqui, né? Esperando alguém me dar o título de cidadão pessoal. Aí, assim, ele vai aqui, sai, né? Aí chega lá, tem tanta gente grande aí, né, que aí vê aí você... Pois é, assim, diferente do resto da minha família, né, que trabalhou muito no serviço braçal, eu busquei outras áreas. Comecei curso de informática cedo, tudo, e com isso trabalhei em algumas empresas na área de informática. Fui professor de informática por 10 anos. Pensa, o professor também, que você resolveu formar, né? Exatamente. Funcionei por 10 anos aí, juntando em 3 empresas. E nesse meio tempo eu já gostava desse nosso do marketing. Foi quando lá, meados de 2006, usei o Facebook, lá finalzinho de 2009 o Instagram começou, a gente começou ainda já a fazer esse serviço de gerenciamento de rede social, que, abre parênteses, não tem nada a ver com o que é hoje, né? Luiz aí sabe que eu dá há muito tempo também, sabe que lá do que a gente tinha 10, 15 anos atrás, a gente consegue comparar com hoje. Cada um mais, muito mais rápido, né? Mais árabe. E nesse meio tempo eu trabalhei numa grande empresa de varejo aqui da Paraíba, né? Que na verdade atua, né, no Norte e Nordeste inteiro, né? Qual foi a empresa? Foi a Cacadão Zelé. Atacadão Celeste. Já tem lá um que eu comecei na verdade na área de internet com a parte de programação de sites. Eu sempre fui desenvolvedor. E eu entrei no Grupo Atacadão, chamei para fazer a migração do e-commerce, né? Eles estavam digitalizando a loja e eu fui fazer justamente essa integração para eles.
Entendi. Nesse meio tempo eu fui remanejado para o departamento de marketing, aí eu fiquei 4 anos e meio lá, onde eu pude aprender muitas coisas, né? Que a gestora é muito coisa boa. E a gente realmente desenvolveu e eu entendi muitos processos do que hoje eu aplico no meu negócio aqui, eu aprendi lá. Porque realmente trabalhar com varejo não é fácil. E antecipar campanhas e campanhas milionárias e enfim. Na época a gente iniciava 63 lojas no Nordeste inteiro. Imagina aí, E iam, a né? Paraíba sendo a Série, a sempre aí. Matheus sempre. Pessoal, veja aí, né? A gente já iniciou esse papo, já com grandes insights e ele tocou num assunto que eu também, né, sou oriundo de multinacionais, de empresas da indústria farmacêutica, onde eu aprendi muito, né? Desde meus 18, 19 anos, ele também, de ser jovem, eu fiz os cálculos aqui, o ciclo tem 38 anos, veio pra cá com 15 anos, então, 13 anos, né? Esse, 13 anos. Né? Ele trabalhou como professor de informática, né? Que existiam as escolas de informática. Hoje não precisa mais disso. Não precisa, não são que dá. Hoje meu filho de 2 anos já mexe no meu celular de um jeito que eu não passava. As minhas, eu próprio ainda ligar um computador, cara. Olha a história do homem aí. Mas assim, ele falou um ponto muito interessante, que é você aproveitar tudo aquilo que você adquiriu de conhecimento, né? A maturidade principalmente, não só profissional, como também como pessoa. E hoje ele aplica na empresa dele. Então assim, muitas coisas que ele passou, que ele aprendendo com os erros também, hoje ele minimiza muito isso aqui na K2X. Eu acho que é interessante isso, né? Com certeza, porque assim, eu sempre fui da linha do seguinte, eu sempre observei muito. Todo lugar que eu tô procurando aprender alguma coisa. Seja aprender a me posicionar melhor, seja aprender uma ferramenta nova, seja aprender a como falar melhor com outra pessoa. Sempre eu estou observando, sempre fui um bom observador. É tanto que eu gosto de brincar aqui com o pessoal nos bastidores que se eu não trabalhasse nada, o que eu faço hoje seria análise de perfil. Aí. Porque eu sempre observei muito e gosto muito de estar aprendendo. Legal. Isso pronto, me veio agora, recente, sábado, eu estava em Campina Grande, na casa do meu cunhado, que tive a oportunidade de conhecer um grande músico, né, que tocou em banda de pagode aqui na Paraíba, chama-se Júnior, ele é amigo do meu cunhado, e assim, o que é que um músico, veja bem, o que é que um músico tem a agregar para minha pessoa, que sou um vendedor, sou um cara da área comercial, né, trabalho com networking, aí você para, poxa, muito. Ia ter o show do Alok à noite, né? Na verdade foi no sábado à noite, saiu do Alok. Nós conversando, acompanhei nessa história. Pronto, nós estávamos lá e ele estava explicando um pouco dos bastidores do que é um show. Sim, ele tocou muito tempo. São muitos processos. Muitos, mas eu me ative. Apenas falando. Só fazendo parênteses aqui pra cá. Não me conhece um dia dele, não me conhece há mais tempo. Inclusive você não sabe dessa informação. Eu estudei música por 12 anos da minha vida. Eu sou pianista. Músico aqui também. Só que assim, eu não trabalhei. Isso eu sou pianista. Eu não trabalhei, não fiz show, essas coisas, não, mas até hoje tenho lá meu pianinho. Olha aí, essa gostina maravilha, né? Maravilha. Eu entendo muito o processo de um show. Pronto, então acho que você vai entender um pouco, sem pegar o que eu fecho. Que ele foi falando, né? As contrárias dos bastidores, aquela questão de retorno, quando o músico lá fala, como é orquestrado, literalmente, seja uma banda de pagode pequena, média, grande, eu tô com alguns nomes grandes também, mas específico o show do Alok, né? Eu perguntando como era um show daquela estrutura com muita luxo, e ele foi falando, mas o que eu me ative, que me chamou mais a atenção, que eu trouxe para mim isso, foi a forma em que o artista que está ali no palco, ele tem que se preocupar com quem está no público. Sim. Ele falou que o Alok geralmente ele coloca uns 10 até mais funcionários espalhados na plateia, com pontos, para ir monitorando. Ó, na minha área aqui, o povo tá um pouco morgado, não tá dançando. Joga a luz aqui na galera. Eita, galera gostou dessa música. Vamos fazer um efeito manhada. É direção, pô. Então assim, isso numa palestra, se eu vou dar uma palestra, se eu vou me posicionar para médicos, profissionais de saúde, eu tenho que ficar atento a isso também. Quem está mais empolgado, quem está ligado no que eu estou falando, para aquele disseminar para os demais e realmente se tornar um grande show. Então aqui tanto na música quanto na produção audiovisual, que é um dos assuntos que a minha fala daqui a pouco, a gente tem um negócio chamado ápice. Você acha que é o ápice? O que é o ápice? O ápice é o máximo. Exatamente. Já viu comerciais de TV e outras coisas que, às vezes, o comercial, aquele vídeo, aquele filme, sempre ele começa um pouco morgado. Morgado entre aspas. Se você vai acompanhando o storytelling, vai prestando atenção, do nada ele tem um bom assim no meio do vídeo.
que chama a atenção, que traz, Exatamente. prema mais. Aí a direção é que faz com que a gente tenha isso aí, que é o ponto de virada, é o ponto de chamar a atenção para o assunto. Pronto, isso aí, ó. Um exemplo clássico aí é um comercial da Volvo. A Volvo ela faz comercial de carro sem falar do carro. Sim, é mais de status, de qualidade de vida, né? De segurança. Segurança, exatamente. Ou é seguro, cara? Exatamente. Esse comercial é específico para da segurança. Mostra o carro, mostra, mas mostra a real da família. Mas é que tu com a tua esposa, tuas filhas, maior e tal, negócio. Exatamente, família. Aí o que é que acontece? A menina corre, que é bem comum, a criança tá lá perto dos pais e criança piscou o olho e some. Aí o que é que acontece? O carro tem frenagem automática. Não falou nenhuma vez a marca e o modelo do carro. Mas mostrou que o carro tem segurança e evita um acidente. Legal. Então, exatamente. Daniel, eu acho que não poderia ser melhor aí agora realmente nós estamos falando, né, da tua atuação também na área da saúde, sim, como esse comparativo que você fez agora. A gente sabe que rede social hoje praticamente todos, né, a maioria das pessoas tem, sim. O tempo é curto, gente, cada vez mais os vídeos mais curtos, que você tem que passar a sua informação. Daí, às vezes a informação desse de números, eu só pego aqui rapidinho enquanto eu falo, mas pode ir, eu vou. 30 segundos às vezes é o máximo que você tem para passar uma informação. Então essa questão do ápice, você tem que ter, né, nesses 30 segundos, é reter a atenção do telespectador, é passar a sua informação e principalmente a confiança naquilo que você está querendo vender. Então acho que o trabalho é muito forte nisso, né, Daniel? Também está roteirizando e tentando, em vídeos curtos, fazer. Tem um número oficial, quanto está atualizado, né? Que esse número é de 2024. 74% da população brasileira tem rede social. 74%. Ou seja, nós temos mais de 200 milhões de está falando de 150 milhões de pessoas. Vários ativos e ativos em redes sociais diversas, né? Porque a gente tem YouTube, que é rede social. Inclusive, você sabe que o YouTube é rede social de pesquisa, né? Também? É. Não, pesquisa sim, claro. Mas a rede social é muito forte de pesquisa. Tem YouTube, tem TikTok, Instagram, Facebook, que para muitos parece morrer, lá já morreu. Aí é muito forte. Muitas coisas internas no Facebook, para aqueles grupos, comunidades, ainda são muito fortes. Entre outras, né? Que todo dia tem rede social, né? Chegando a isso. Depois, citando essas mais famosas, bota aí pelo menos 150 milhões de pessoas aqui. Sabe, e aí, como é que você, o ápice, como é que um profissional de saúde, o que é que você enxerga e você roteiriza mais quando você vai fazer o tratamento, né, de cliente? Primeiro é entender onde você está, tratando-se de mundo digital, tratando de rede social. Porque sabendo onde você está, sabendo das suas dores, né? Ou seja, quais são as dores? As dificuldades que você, como profissional, tem para falar do seu conteúdo. Que seja um produto físico ou seja um serviço. Entendendo isso aí, a gente vai entender para onde você quer chegar. Quem é que você quer se tornar no mundo digital? Famoso, quem não quer? Você entra no mundo digital. Você quer aquele que viraliza, né? Isso aí é básico. Eu fui muito reticente a ter rede social, né? Tem um pouco mais de um ano que eu tenho rede social. E hoje eu vejo que tem uma coisa que se torna viciante. A partir do momento que você também vê que aquilo traz resultado, que eu acredito muito nisso. Eu era muito reticente e uma coisa que a gente já conversa muito, né? Não valorizava o poder da rede social e principalmente o profissional, o cara que traz. Exatamente. Aí, assim, entendendo essa parte inicial aí a gente vai entender quem é o seu público. Porque não adianta você ter um excelente produto, ter um excelente serviço, um excelente médico, um excelente profissional de saúde geral, né? Um excelente produtor, um excelente profissional de marketing, se você não sabe para quem você vai comunicar. Então seria nichar ou ter um nicho. Não, eu acho que a palavra não seria nichar, mas é entender para quem você vai falar. Quem é o público de Luiz? Hoje, profissionais de saúde, de forma geral, seja ele gestor, médico, dentista, nutricionista. Certo, aí tem profissionais de saúde de vários poderes, né, vamos dizer assim. Mas o seu profissional de saúde é aquele que está em carreira inicial, aquele que já tem uma experiência de mercado, aquele que está de forma geral, entendeu? Aí esse afunilamento do seu público, ele é essencial para saber como que a gente vai utilizar um conteúdo. Porque se você não sabe para quem você vai falar para todo mundo. Aí fica uma coisa muito vaga.
Exatamente. É isso. Exatamente. Tem uma cliente que eu atendo, né, que a gente conversou isso nos bastidores, que ela é dentista, lá, pessoa especializada na área da harmonização facial, e ela disse que, assim, ela queria vídeos que mostrassem a autoridade dela, mas que não fossem vídeos iguais de todo mundo, onde a maioria mostra dancinhas, mostra coisas de trend, mostra coisas que todo mundo faz. Ela queria o conteúdo realmente que mostrasse a identidade dela e o profissionalismo que ela tem executando o serviço. Mas isso viraliza? Isso dá resultado? Dá. Dá retorno? É o retorno nesse ponto da autoridade. Ela está construindo a autoridade. Ela está mostrando que no mundo digital ela sabe tão quanto no offline. Porque assim, o viralizar é muito relativo. Porque, por exemplo, você tem quantos seguidores hoje no Instagram? 1.600. Pronto. Se é... Mas são 1.600, como você vê lá, é que eu digo. É porque assim... Eu não quero centenas, e claro, quanto mais melhor, mas eu prefiro qualidade. Eu quero que quem esteja ali realmente seja um público que eu vá atender. Mas é porque assim, o viralizar é algo muito relativo. A gente vê, é muito comum a gente ver vídeos viralizados em milhões de visualizações. Sim, essa é uma super viralização. Mas se aquele conteúdo seu já atingiu pelo menos 100% da quantidade de seguidores que você tem, para o seu perfil esse vídeo já está viral. Tá. Não, é isso, pra mim, eu não olho só, entendeu? No meu caso, não Mas olho o só. problema da maioria das pessoas é olhar os números. Se pegar, eita, se esse vídeo só deu, sei lá, 2.000 visualizações, esse vídeo não tá bom. Mas não é, tem que analisar alguns fatores. Você imagina aí um médico com 2.000 visualizações, se ele converte 10% disso em qualificado, 200 novos pacientes. Isso aí seja qual for o profissional de saúde, ele iniciante ou ele mais experiente, já um memória. Tem até uma parceira nossa aí que ela, quando ela começou o canal no YouTube, que é muito sofrido, né? Assim, o começo de qualquer conta na rede social. Porque isso, tá começando a produzir aí. Meu parceiro aí tá nervoso aí. A gente sabe que tá lá, sei lá, fez um puto de conteúdo. Eita, só teve 100 visualizações. Aí já com o profissional com o profissional que produziu e com o profissional que estava lá na frente da câmera falando, meio que há entre aspas, uma pequena frustração, né? Mas não, aí eu peguei esse insight dela, que ela disse o seguinte, ó. Quando eu postava um vídeo lá no começo, eu tinha 10 visualizações, que era corretora de imóveis. Aí eu disse, eita, eu já aprendi esse mapa para 10 pessoas. Olha aí, é você. Olha, pessoal, tá vendo? É ressignificar o que você está vendo. E para você que está produzindo, às vezes você fica um pouco frustrado. Como eu falei, de achar que aquele conteúdo é muito bom, mas poucas pessoas viram. Mas não, se você teve, sei lá, 100 visualizações naquilo ali, você mostrou para 100 pessoas. Sejam seus amigos ou não, mas 100 pessoas viram. Aí, pessoal, isso aí é uma baita de um insight, né, que o Daniel falou agora, que é você olhar para outros olhos, né, e realmente não esmorecer, não achar que aquele seu trabalho está sendo em vão. Porque, pessoal, uma corretora de imóveis, ela no início, ela só teve 10 visualizações, mais de 10 pessoas do imóvel dela. Porque você pensa comigo, né? Eu vou pegar o exemplo dela, né, corretora. Porque o corretor quer dar muito, né? Muito. Mas, ó, ela postou um conteúdo que teve 10 visualizações. Então, tipo assim, ela já economizou 10 visitas. Eu tive esses dias, eu até comecei a seguir, eu não me acordo o nome agora, do método do Sul, urologista. Ele é urologista, vocês vêm falando de dancinhas, tal, que não viraliza. Mas eu vi, chegou pra mim, eu falei, patrocinado, eu ia passando ali, né, o feed, e apareceu, mas chamou a atenção. Ele com jaleco. E ele tava com um doce que era formato em um coração e um doce que era formato de um donut, uma cesta, né, uma rosquinha. E ele pegou os dois assim, dele namorado chegando, aí já prendeu minha atenção. E, pô, o cara com um jaleco, um doce em formato de coração e outro com formato de uma rosca, que é uma rosquinha, né? Então eu parei pra ver, que realmente eu não vejo muito assim, vou passando só como chama muita atenção. É aquilo que ele falou, da dancinha, a dancinha talvez não chame atenção. Mas ele chamou atenção, que é porque depende muito do... Então, aí veja só. Qual foi a frase dele, né? A frase inicial já. Eu tenho muitos amigos que são cardiologistas. Esse dos intensivos dos namorados adora tal. O coração dos apaixonados, o meu amigo cardiologista cuida muito bem. Mas eu sou urologista. Aí ele pegou a rosquinha. Você que tem uma prova de amor pelo seu marido, pelo seu namorado, diga a ele que traga pra mim o docinho dele. Era a rosquinha, pô. Entendeu? Aí quando viu o cara, tá tem porrada de servidor tal.
E parece ser. Agora, isso tem conteúdo também. Conteúdo criativo. Não, criativo, chamou atenção, viralizou, tinha não sei quantas mil curtidas lá. E outra coisa, depois eu fui ver o perfil do cara, tem conteúdo também, não é só piada, não é só isso. Mas eu acho que uma forma que ele achou como urologista. Ele é um cara, não é caricato, não, é um cara de senhor sério assim, mas eu acho que isso que foi engraçado, né? Que é o estereótipo que tem, né? Aquele cara muito sério e tal. E tudo dele é com rosquinha. Eu já vi que tudo é rosquinha. Porque o urologista realmente ele tem, né? Que eu cheguei da hora. Mas entendeu? Então assim, eu acho que às vezes a gente também tem que ter um pouco, e deve dizer, falasse um pouco mais também disso, do que é ser ridículo, do que é a imagem que quer passar, que o cara tá sério, mas ele achou nessa forma de brincar, mas fala de um assunto sério, que é o câncer de próstata. É, questão retórica. É o lance da utilização, né? Porque nesse caso aí ele usou a apresentação, né, de jaleco com os elementos como um conteúdo de isca. Sim. Então você chamou a atenção, lhe chamou a atenção a forma com que ele estava, tá na profissão que ele exerce, então tipo assim, é meio que fora do padrão, né, dos outros. Então a isca dele que ele utilizou aí foram os elementos visuais. Ia comer, né? Aquela vez. Mais, exatamente. Mas era um conteúdo de valor. Sim, claro, entendeu? Ele passa o recado, ele passou o recado. Por isso que eu ainda também sou um pouco reticente, né? Médicos, profissionais de saúde, dentistas que fazem nascinhas, que ficam. Sabe, e os próprios órgãos, né? Que eu acho que é uma coisa também, um tempo pode falar aqui, os órgãos competentes que regem, como o CRN, CRO, né? Fibriodontologia, e outros órgãos de nutrição, enfim. Eles realmente precisam dar limites. Porque senão os profissionais eles acabam banalizando a profissão, né? Que é uma coisa séria, a saúde é coisa séria, né? Como é que você enxerga isso aí? Você acha que realmente eles exageram quando eles antigamente não podia parar nem antes e depois? Hoje, de alguma forma, você consegue... Posso, né? Assim, eu acho que a forma com que os profissionais de saúde expõem seus conteúdos, muitos ainda estão muito engessados, no sentido de, às vezes, se preocupam muito em fazer aquele conteúdo muito bonitinho. Sim. Né? Super produção. Mas às vezes um conteúdo simples, como esse exemplo que você trouxe. Foi sim, pai, não tinha condição não. Foi na rádio, eu acho alguém filmando ele. Exatamente. É o lance, a ideia. É a ideia de um conteúdo que realmente seja um conteúdo que traga uma informação importante, mas que seja feito de uma forma diferente. Porque o que o mercado está cheio, independente do nicho, é todo mundo fazendo o que os outros fazem. Porque fulaninho viralizou fazendo isso, também vou fazer, vai... Não. O que funcionou para ela não funciona para você. Isso eu acho grande erro, né? Que vinhos cometem. Todas as áreas cometem esse erro que é fácil. Regularmente tem muito Instagram, né? Que eu sigo e que eu me espelho, né? Para tentar fazer semelhante. Assim, o semelhante, mas porque assim, você pode fazer semelhante, mas do seu jeito. Com a sua unidade. Com a sua identidade. É isso aí. Eu acho que a área de saúde em si, ela erra muito nisso aí, de querer fazer o que todos os outros estão fazendo. Quando você fala aí, por exemplo, de antes e depois, né? Que os conselhos não permitiam. Então, houve essa liberação, né? Até o pouco conhecimento que eu tenho dos conselhos. Mas eu sei que ainda existe algumas limitações, algumas regras que, infelizmente, alguns profissionais burlam, né? Para ganhar mais visualização, para ganhar mais... eita, fulano mostrou um super resultado. E isso parece ser bom para o cara receber mais pessoas interessadas no serviço dela. Mas no fim ela tá meio que... Tá burlando também. Mas tipo assim, não é tão legal, né? Eu acho que você fazendo conteúdo dentro das 4 linhas, vendo das regras, faz um conteúdo que traga a sua identidade, que seja de forma divertida, que seja um pouco mais sério, muito onde está a sua identidade, falando da forma que você realmente é no seu dia a dia, sim, vai mostrar para as pessoas quanto você sabe, quanto você entende sobre o assunto. Pessoal, vocês estão vendo aí como não é sim. Que eu vou estar trazendo aqui no Saúde Business para vocês entenderem um pouco a complexidade que é isso. E você, profissional de saúde, valorizar também. Porque não é simples. Você é especialista na sua área. Para você conseguir realmente ter... Não pensem que esses blogueiros, que esse pessoal que está aí, é fácil pegar o celular. Não, tem equipes por trás também, que roteirizam aquilo, que fazem todo um trabalho para realmente manter a qualidade. Seja o mais simples,
Eu pensava, porque antigamente, sei lá, aqui esses blogueiros, né, que são comediantes, que era só pegar o celular. Mas eu tenho alguns que eu conheço, né, tenho uma abertura com alguns e já conversei muito. E eles falam, não, Zé, é tudo roteirizar, pô. Às vezes é tão natural, eu acordando, mas já tem uma equipe lá em casa que já me maquiou, já maquiou minha esposa, já fez toda aquela produção, já jogou aquele copo d'água no lugar certo onde é para jogar, já pegou o ângulo certo do vídeo. Não é simples. Então você profissional de saúde, valorize, né? Não pense que é um custo, é um investimento que você vai estar fazendo, contratando uma boa empresa, né? A K2X aqui está tendo um ótimo resultado, né? Trazendo e vendendo, porque o intuito seu é vender seu produto, é vender seu trabalho. E rede social hoje é o principal. O resultado final sempre é a conversão do lead, né? É isso. O lead qualificado, né? Uma palavrinha, o lead qualificado. Deixa eu fazer eu só puxar um pouquinho esse lance dos blogueiros que tu falou, que é o erro que muita gente comete também. É contratar um blogueiro, por ele ter muitos seguidores e tal, mas o quanto que aquele público daquele blogueiro em si, não desmerecendo os profissionais, porque cada um faz trabalho excelente, faz um trabalho muito bom, mas nem todo blogueiro é compatível com o seu consultório, com a sua profissão. Aí o público, às vezes, a maioria dos blogueiros, a maioria em geral, né? Mas vamos estar aqui 50% deles. Tem um público muito jovem, talvez, ou for até de adolescentes, às vezes. E aquele público não tem nada a ver com o seu consultório. E às vezes você traz só de like, só de visualização, fazendo permuta com aquele cara, faz aconselhamento, né? Enfim. É exatamente o que eu falei lá no começo. É você saber quem é o seu público. Existem sim blogueiros que são compatíveis, o público dele é compatível com o seu. Aí faz sentido. Mas quando não tiver essa compatibilidade, nem contrata, você só vai gastar dinheiro. Porque todo o pessoal que vir daquela indicação dele, daquela arroba que ele vai lhe dar, são números que vai ser só números. Não vai ser realmente, não vai ter uma conversão, né, velho? Pode ter, mas é muito pouco. Se tiver, nem vale a pena, às vezes, o trabalho, a permuta, o exame que você fez para ele, né, que às vezes não é muito barato, dependendo da profissão. E termina que assim, você perdeu dinheiro. A real é essa. Pra vocês verem, né? Eu venho trabalhando já há um tempo aí com médicos, mais profissionais de saúde, mais específico, né? Nesse 1 ano e meio do Soma Saúde, que eu venho conhecendo cada vez mais o lado, e muitas vezes, da grande maioria, carente, o lado empreendedor, o lado de gestor, né? De estrategista, dos profissionais carentes, e que eles às vezes acham que é fácil, que é simples. Não é, pessoal, não é. Vocês tenham isso em mente. Tenham equipes boas, contratem bons profissionais. Não caiam na conversa de qualquer um que chega aí. Porque eu tenho uma câmera boa, porque eu tenho... Você está vendo o Daniel aqui, dando uma aula pra gente aqui. E como é importante você ter um aparato de estrategista, né? Para ser um bom estrategista, você fazer realmente uma equipe que vá lhe dar um bom subsídio para você jogar na rede social, né? Jogar, enfim, no Instagram, no Facebook, o seu material. E agora tu falou a palavra certa, que eu acho que fecha, não vou dizer que vai fechar nossa conversa, mas eu acho que é a palavra correta para tudo que a gente está conversando, estratégia. A estratégia por trás de todo o conteúdo, ela é fundamental para o sucesso dele. Porque assim, se você não... Já está até conversando um pouquinho antes, né, sobre estratégias suas, que, como eu falei, o que funciona para um não funciona para o outro. Por isso que eu tenho que entender exatamente o que você está, onde você está, para quem você quer chegar e quem é o público que você vai trabalhar. Porque não é um copia e cola que meu cliente, sei lá, vou pegar a minha, seja essa mídia, exemplo. O que eu faço aqui para realizar muito resultado para ela, eu não vou fazer um copia e cola e fazer para você, que não tem nada a ver. Pode até ter, mas você tem que fazer um estudo antes para ir lá. O conteúdo vai ser para o seu perfil. Aí assim, e como você tinha falado um pouco ainda de investimento, né? Que é um problema que a gente tem de vários profissionais entenderem que isso que ela está fazendo é investimento na sua carreira, investimento no futuro. Todo mundo faz investimento na bolsa? Por que não fazer na Mas não fazendo na sua imagem, na produção do seu conteúdo, no futuro do seu negócio. Daniel, poxa, uma aula realmente você está nos dando aqui, né, de conteúdo, principalmente hoje um assunto que é muito, mas muito requisitado e muito procurado, não só por profissionais de saúde, mas de forma geral, seja ele qual for, né, engenheiro, advogado, empresário de forma geral, e realmente tem que ter uma boa assessoria no que diz respeito à rede social.
Mas bom aqui para nossa área, né, que é a área da saúde, há 20 anos atrás, quando o Daniel iniciou aí, você iniciou esse seu trabalho, 25 anos atrás mais ou menos, né, com informática, mas vamos para 15 anos, que eu acho que há 15 anos que quando o Facebook iniciou, Mais altimento é de 10, 15 anos. 15 anos para cá, era muito raro. Então, talvez você nem trabalhasse ainda focado em profissionais de saúde, mas eu acompanho, era muito raro um médico, né, um dentista, um nutricionista, ele tem um Facebook, ele tem um Instagram, né, e até tinha, mas era uma coisa muito pessoal, e aí e misturam muito, uma coisa pessoal. Mas cada vez mais, o que eu tenho observado, os jovens, né, quando eu falo jovens, são os recém-formados, né, seja ele qual for a área da saúde, ele já sai da faculdade com isso intrínseco, né? Eles já saem dele já prontos, né? Não prontos, mas assim, já saem focados com a intenção de ter uma boa doação na rede social. Mas aqueles profissionais mais experientes, a gente sente até um pouco de resistência. Sei. Eu queria que você desse um conselho, que você falasse um pouco isso, mais para esses profissionais, né? Que são, assim, já tem uma certa caminhada e que ainda são resistentes, ainda são, né, fechados à rede social. Luiz, o que eu posso dizer a respeito disso é o seguinte, assim, hoje, até uma reformulação da frase, a gente já comentou aqui em outros momentos, que é uma frase bem popular que diz que quem não é visto não é lembrado, né? Mas a gente ressignifica isso, dizer que quem não é visto não vê. Então, eu acho que hoje o profissional, seja ele início de carreira, seja ele já no outro meio de carreira, que nunca dá para saber qual. Não sabe o que é o meio. Mas um profissional de saúde que já está há muitos anos no mercado, que acha que já tem muito tempo de experiência, que as pessoas acham que só porque eu já tenho 20 anos de carreira eu vou Estabilizar, eu sou bem, sabe? Mas eu trago uma frase do Flávio Augusto: estabilidade não existe. verdade. Para ninguém, mano. Para ninguém, em nenhum setor. Nem só há pouco tempo. Só nem aí se for era público. Aí você imagina isso hoje num ambiente tão concorrido que a gente tem. Você não está presente numa rede social hoje, vou até usar uma expressão um pouco mais clara, dar um tiro no pé. Mas é mesmo. Porque assim, se você não se posiciona hoje na rede social, você está jogando, não deixando dinheiro na mesa, está perdendo dinheiro. Porque, como eu falei lá no começo, 75% da população brasileira está na rede social. Ou seja, o seu paciente está na rede social. Aí, como você vai chegar nele, vai depender da estratégia. Que a gente aqui da K2X, a gente pode desenvolver uma estratégia específica para o seu nicho, né? Para o seu ponto de atuação. Mas a gente vai ter, são vários fatores que, como a gente fala no decorrer da nossa conversa, que tem que analisar. Com a equipe, com profissionais qualificados para fazer essa sua análise, esse seu posicionamento, você sim vai atingir novos patamares. Não importa se você tem 20 anos de carreira. Um ponto. Não, e tem que ser constante, né? Você não pode, como você falou aí, eu tenho 20 anos de carreira, eu tenho um público, né? Mas por seu público está na rede social. Tá? Esse seu público, ele vai começar a enxergar outros profissionais também que estão mostrando. Porque as redes sociais servem hoje como uma ferramenta de pesquisa. Então, quando eu quero especialidade, por exemplo, meus filhos esse dia estavam um pouco doentes e tal, o que é que a gente vai fazer? A gente vai lá na rede social procurar um especialista naquela área. E vai... Ou, por exemplo, já tem um atendimento agendado numa clínica, não importa onde seja, e quando chegar lá, eu vejo o nome do médico na porta. O que é que eu fiz? Eu fui lá e fui olhar para ver se o cara tem um bom posicionamento, se ele sabe o que ele está falando. Eu faço isso direto. Não é só todo mundo faz. Seja onde for, você chega no restaurante, você chega num hotel, você chega para comprar uma roupa, você vai ali na rede social, cara. Pessoal. Imagina aí você profissional, como eu disse, não importa a sua fase de maturidade, né, na sua atuação, e você não produzir um conteúdo de qualidade. O conteúdo de qualidade não é só qualidade quando a gente fala visual e estética, né? Qualidade de conteúdo. Porque a qualidade estética é uma consequência. Sim. Aí você tem que ter um conteúdo, tem que ter um conteúdo que realmente tem a sua identidade, que realmente fale o quanto você entende, o quanto você é profissional na vida que você faz. Muito bom. Daniel, quero muito agradecer, né? Volte sempre, não vou dizer isso, porque eu estou na sua casa. Pois é, né? Eu estou na sua casa, mas assim... Mas estarei sempre presente aqui. Esteja sempre presente, se Deus quiser, sentado ali ou aqui também, para trazer informação, né? Seja nos bastidores ou hoje aqui
de frente à câmera aqui, né? E trazer tanto conteúdo para você, profissional de saúde, cada vez mais se atualizar. E como eu falei no início, o Sound Business hoje vamos fazer algumas entrevistas, né? Alguns bate-papos com profissionais, não profissionais diretamente da saúde, né? Profissionais que trazem benefícios e realmente que fazem a diferença para você no seu dia a dia como empresário, como gestor e com um trabalhador que quer cada vez mais crescer e que a rede social, como a gente falou hoje aqui, realmente é indispensável. Valeu, obrigado, viu? Eu que agradeço, Luiz. Como o Luiz foi um pouco desesperado, porque a gente não programou, né? Mas conhece isso, a gente tem que estar pronto sempre. E para finalizar aqui, eu digo para você o seguinte: se você, não importa qual área de atuação que você tem na área de saúde, seja aqui de João Pessoa, região, seja do Brasil, seja do mundo, eu acho que o Luiz vai deixar aqui na descrição, né? Vou deixar a descrição aqui, o AX, Takaro X, e lá vocês podem entrar em contato, a gente faz uma análise gratuita da sua situação atual. Legal. E a gente pode dar, sim, um direcionamento e dizer, ó, vamos por esse caminho. Muito bom, muito bom. Esse caminho pode ser bom para todo mundo. Muito bom. Principalmente para você. Boa. E pessoal, até o próximo episódio.